Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da equipe Tecnoclean. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eletrocirurgia. Como acontece a eletrocirurgia e a importância da placa na eletrocirurgia. O que acontece? Nós temos no nosso equipamento, que é o bisturi, nós temos uma situação que é a seguinte: o eletrodo ativo, que é uma caneta, que tem um eletrodozinho tipo faca, normalmente, que tem uma ponta muito pequenininha, uma ponta na casa de 1 milímetro, 2 milímetros, ali o diâmetro, a espessura daquela ponta. E depois nós temos também a placa. Essa placa, normalmente, ela tem algumas centenas de vezes a mais, né, que o nosso eletrodo. Bom, e o porquê que essa placa é maior? Por que essa placa precisa ser maior? O que acontece é o seguinte: quando nós aplicamos a corrente elétrica no corpo do nosso paciente, essa corrente elétrica vai fazer o seguinte: ela vai aquecer aqui o local onde o eletrodo ativo está tocando. E ela vai aquecer até quantos graus? Olha, ela pode aquecer até 300, 400 graus. Ela vai aquecer o suficiente e controladamente pelo nosso bisturi para que o médico tenha o processo e o procedimento que ele está desejando, corte ou coagulação. Quanto mais alta a potência, mais dano tecidual você vai ter, tá? Por quê? Porque eu estou atingindo uma área maior, eu estou conseguindo penetrar numa área maior e aquecer uma área maior, né? Essa corrente, quando ela entra no corpo do paciente, ela precisa fazer o caminho de volta para o bisturi. E a placa tem que ser o melhor caminho. Se a placa não for o melhor caminho, ela vai achar o tornozelo, o cotovelo, a nuca, o dedo, a mão, o eletrodo do monitor, achar algum lugar para poder tentar voltar para o bisturi pelos efeitos de fuga de corrente por capacitância. Mas não é o caso aqui que nós vamos falar. O que nós estamos tentando entender? A eletrocirurgia. Então, assim, a corrente, quando ela entra no corpo do paciente, ela gera um aquecimento muito alto aqui no local da caneta. E na placa? Por que eu não tenho o mesmo efeito aqui na placa? Eu não tenho o mesmo efeito aqui na placa porque a placa ela é maior. E por ser maior, ela tem uma área de contato com o corpo do paciente maior também em relação ao nosso eletrodo aqui, tá? E aí, eu tenho aqui várias células, né? Muitas células, milhões de células, que estão sendo irrigadas pelo fluxo sanguíneo. E por serem irrigadas pelo fluxo sanguíneo, o aquecimento que aqui na placa gira em torno de mais ou menos assim, o aceitável até 6 graus, acima da temperatura ambiente, da temperatura do corpo do paciente, né? Nós temos aqui um aquecimento de até 6 graus e o próprio fluxo sanguíneo é responsável por dissipar essa temperatura. Bom, se aqui na ponta da caneta nós temos uma temperatura muito alta a ponto de carbonizar o tecido, aqui eu não quero carbonizar o tecido. Aqui eu não quero que nem aconteça uma queimadura de primeiro grau. Ok, e aí existem vários modelos de placas, né? Esses vários modelos de placa, nós podemos ver placas da seguinte maneira: placas com dorso de espuma, placas com dorso de tecido não tecido e placas com dorso de espuma também. Ok. Imagine o seguinte: se essa temperatura aqui do corpo do paciente subiu, por ter subido, quando eu coloquei a placa no meu paciente, se a minha placa for de espuma, a espuma é um isolante térmico. Se ela é um isolante térmico, essa temperatura que está aqui no corpo do paciente não consegue passar com tranquilidade para o meio ambiente. Então eu fico dependente exclusivamente do fluxo sanguíneo para resfriar essa região da placa. Ok, não tem problema, todas as placas funcionam. Mas se eu puder ter uma placa de tecido não tecido, que inclusive ela é uma placa mais fina, né, porque ela não tem a espuma,
Se eu tiver uma placa de tecido não tecido, que ele é impermeável, não tem problema com relação a líquidos, pode pintar e tudo mais, mas se eu colocar uma placa aqui de tecido não tecido, essa placa de tecido não tecido conseguir transferir a temperatura da pele do paciente, que aqueceu ou não, mas se ele conseguir transferir para o dorso dessa placa, né, significa que eu estou pedindo ajuda ao meio ambiente para dissipar essa temperatura. Ou seja, essa placa vai contribuir para que essa temperatura que está aqui sendo refrigerada apenas pelo fluxo sanguíneo, ela vai pedir ajuda para o meio ambiente, para o ar-condicionado da sala, né, para resfriar aquele local. Então ela tanto faz o trabalho de pegar a temperatura que está do lado de cá, no corpo do paciente, e passar para o meio ambiente, como a temperatura do meio ambiente, e passar para o paciente. Ela não vai servir como vamos fazer uma comparação, como uma blusa, isolando o paciente do meio ambiente, dependente, deixando ele único e exclusivamente dependente ali do fluxo sanguíneo. Bom, isso aqui tudo é teoria. Aí nós estamos pensando, como que eu posso fazer para ter certeza que isso acontece? Nós pensamos, poxa vida, eu vou comprar um módulo aquecedor de 1 metro, colocar todas as placas lá em cima, temperatura controlada, 37, 39 graus, e vou aplicar a placa e vou ficar medindo, mas achar esse material, mandar fazer só para um teste desse, eu vou colar na pele do paciente, fazer o teste. Poderia também, mas aí nós lembramos, a fachada aqui da Tecnoclean, ela é de vidro, e é de vidro fumê. Esse vidro fumê absorve o calor que está lá fora. Então o que nós fizemos? Não são essas placas, vocês vão ver que são umas placas que estão numeradas, nós conseguimos 5 modelos de placas. Esses 5 modelos de placas estão há quase 1 hora já se ambientando numa sala com uma temperatura em torno de 22, 23 graus, eu acredito, a gente pode ver daqui a pouquinho. E por estar se ambientando, as placas estão na temperatura ambiente da sala. Estando na temperatura ambiente da sala, eu estou simulando uma placa que está lá ao lado do bisturi e vai ser colada no nosso paciente. E eu vou colar no vidro. Quando eu colar no vidro, eu vou esperar mais ou menos no máximo uns 3 minutos e vou medir essa temperatura no dorso dessa placa. Porque se eu medir a temperatura nesta placa, se eu medir a temperatura do vidro, 39 graus, eu coloquei a placa, 39 graus no vidro preto, 39 graus aqui na placa, significa que essa placa está conseguindo passar para o meio ambiente a temperatura que está do outro lado. Se eu colocar a placa com dorso de espuma, medir a temperatura, 39 graus no vidro, e medir a temperatura aqui na placa, se a temperatura estiver na temperatura ambiente, ou menor, sei lá, maior, um pouquinho coisa, o que vai acontecer com relação a isso? Vai significar que de fato o dorso de espuma é um isolante térmico. Por ser um isolante térmico, nós teríamos aqui mais uma vantagem da placa de tecido não tecido. Além dela ser um produto mais fino, mais leve, né? Ela também é um produto que vai nos ajudar a transferir calor do local da aplicação da placa para o meio ambiente. Então nós vamos contar com a temperatura da sala, com o fluxo de ar da sala, enfim, nós vamos contar com o ambiente em que esse paciente está para ajudar a dissipar o calor gerado pela eletrocirurgia. Nós temos 2 componentes então, fluxo sanguíneo e meio ambiente ajudando, enquanto que as placas com dorso de espuma nós temos apenas um componente, fluxo sanguíneo. Ok? Nós vamos fazer esse teste, vocês vão acompanhar esse teste junto conosco já no próximo momento do vídeo. Dando sequência ao teste que nós abordamos anteriormente, nós queremos saber se a placa que tem o dorso em tecido ou não tecido, se ela conduz melhor a temperatura do local onde ela está grudada, aderida, né, que seria o corpo do paciente no caso, para o meio ambiente. E aqui as placas que têm dorso de espuma. Nós conseguimos 5 modelos de placas, um termômetro certificado pelo Inmetro, com registro na vigilância
sanitária. Esse termômetro vai fazer a leitura aqui então pra gente a temperatura das coisas, que dá pra gente ver aqui que está setado, e nós vamos fazer a temperatura aqui da ambientação da placa. Então medir, olha, 25.2, 25.3, 24.8, 24.7, 24.7. Então essa temperatura é a temperatura que todas essas placas conseguiram capturar, né? E durante a sua ambientação. Agora nós vamos lá para a fachada da Tecnoclean, onde tem a nossa janela de vidro, né? Nossa frente lá com o vidro preto, e vamos medir a temperatura que vai estar nesse mesmo dorso aqui quando essa placa tiver aderida a um vidro quente. Então, só para a gente ver o quanto dessa temperatura do outro lado, dessa temperatura que aqueceu, que seria o corpo de um paciente, passou para o meio ambiente, ok? Muito bem, pessoal. Aqui nós já fizemos a aderência das nossas placas no vidro. Esse vidro, ele vai estar, a temperatura média aqui, olha, 43.9, tá? A média nos pontos. E agora nós vamos fazer o teste no dorso das placas. Então a primeira placa aqui é o número 1, 37.1. Segunda placa, 38. Terceira placa, 40. 40.6, 40.5. Então fica claro pra gente que essas placas com o dorso em tecido ou não tecido, elas transferem melhor a temperatura que está no corpo onde ela está aderida para o meio ambiente. E essas espumas, elas não conseguem transferir muito bem essa temperatura, retendo essa temperatura no local onde elas estão aderidas, né? Isso pra gente é importante porque se a temperatura do corpo do paciente subir um pouquinho, aqui a gente consegue fazer a transferência para o meio ambiente. Se subiu aqui, essa temperatura vai ter que ser dissipada pelo fluxo sanguíneo do corpo do paciente, ok? E agora nós vamos fazer outro teste que a gente não tinha pensado. Será que essa placa, que foi a que eu desgrudei do vidro, será que ela ainda serve? Ou será que ela descola da minha mão? Então tá aqui, ó. Não vou fazer com as outras, tá? As outras eu já joguei fora, mas tá aqui, ó. Quanto tempo será que ela vai levar para sair da minha mão? Minha mão já tá doendo. Ó. É a placa que estava no vidro. Ó. Agora que eu abri os dedos, ela foi. Mas eu grudar os dedos aqui novamente, ó. Então assim, pessoal, placa com dorso de tecido ou não tecido, acho que realmente vale a pena. Invista nessa ideia.